Olá, hoje vamos dar seguimento àquela nossa série de vídeos, né? Já gravamos o primeiro vídeo na semana passada, onde nós tratamos da penhora de recebíveis, né? E para quem não assistiu o primeiro vídeo, né, convido a assistir o vídeo número 1. E essa série de vídeos, como eu falei lá no vídeo inaugural, ela está voltada a trazer maiores conhecimentos aos colegas recém-formados, de sorte que ele possa abreviar o tempo de duração de um processo ou mesmo abreviar o tempo de recuperação de um crédito, né, que de algum cliente onde ele figure um polo ativo, né, e lhe possibilite ele, antes de maiores tempos, ele possa angariar recursos para ele poder tocar a vida profissional dele com mais tranquilidade, né? Então, é uma série de vídeos com 20 dicas, né? Serão 20 dicas distintas, né? E a gente já começou a gravar o primeiro e agora estamos no segundo. Muito bem. Nós estamos aqui colocando, né, nesses vídeos, situações mais possíveis de acontecer e que realmente elas esbarram na possibilidade de você conseguir constrição de bens para pagar o crédito onde você figure na qualidade de patrono do credor. Na vez passada, nós falamos nós simulamos como se existisse um supermercado, né? E nós falamos da viabilidade de fazer a penhora dos recebíveis. No caso ali, a situação concreta que tinha colocado era a penhoras de valores referentes a cartão de crédito, tendo em conta que esse supermercado ainda estava funcionando normalmente e estava operando. Todavia, pode acontecer, a cada dia esse pessoal está tornando-se mais sofisticado, né, que nos torna mais difícil de a gente penhorar ou bloquear alguns recursos financeiros, né? Então, eles estão cada vez mais tecnicamente preparados. Né? Então, a gente tem que estar também na mesma altura e tentar conseguir bloquear ou penhorar os bens deles. Nessa situação lá do supermercado, suponhamos que você obteve a decisão do magistrado pedindo a penhora do recebível. Todavia, quando começa a cair os recursos, você percebe que os recursos minguados, né? Coisa pouca e tal, aí você não começa a entender, né? Puxa, como assim? Eu passo lá, o supermercado é lotado, o fluxo de pessoas é grande, e como é que pode estar só esse pingado? Na realidade, esse pingado não é do resquícios, talvez, da outra empresa, porque o que certamente pode ter ocorrido nessa hipótese que eu estou levantando aqui, e que pode acontecer com o colega, né? Ele, devedor, a umas alturas dessa, ele já constitui uma nova empresa, né, para ele poder fazer os recebimentos do cartão de crédito. Como é que você vai descobrir isso, Alberto? Bom, você simula uma compra nesse supermercado, né? Vai lá, olha, quando ele lhe der o cupom fiscal, né, você vai identificar, né? Ou então você pode também fazer um pagamento também com cheque, né? Faz um cheque nominativo e coloca lá uma chamada cláusula não à ordem, né? Você perceber no talonário de cheque, ele vai dizer assim, pague-se a, aí tem espaço do beneficiário, do cheque, aí lá no final tem assim, ou a sua ordem, que no caso é ele endossar uma ordem dele, beneficiário do cheque, ele pode ordenar que alguém receba. Quando você coloca não a ordem nesse cheque, ou no verso, ou ali mesmo depois do beneficiário, no caso do mercadinho, né? Nominal mercadinho, você bota uma ordem para não endossar e não depositar em outra conta, né? Então você já está estrategicamente tentando
direcionar onde é que os recursos desse supermercado estão sendo depositados. Porque depois você vai pedir o quê? A microfilmagem desse cheque e você vai ver lá onde é que está sendo depositado esse cheque. Então você bota não a ordem, né? Mesmo que ele tente lá no banco, vai dizer assim, ó, não dá para depositar isso aqui não, porque o endosso aqui é inválido. Ele colocou aqui uma cláusula não a ordem, então você não pode endossar. Ressalva a hipótese que ele pode fazer, mas mais rara, né? Era de uma cessão de crédito, mas aí complica muito, né? Então ele prefere depositar mesmo nessa conta. Bom, aí você já sabe mais ou menos para onde é que os recursos estão caminhando. Depois você vai tentar identificar quem são os sócios dessa empresa, né? Se continua lá o fulaninho que você está perseguindo lá, tentando piorar os bens dele, né? Ou outra pessoa. Então você vai na junta comercial, né? A junta comercial, por lei, ela é obrigada, mediante pagamento, lógico, de taxas, né? A lhe fornecer certidões a respeito daquela empresa. Então você pede lá o contrato social dessa empresa que você pediu, inclusive, o cupom fiscal, né? Então, o CNPJ dela e coisa e tal. E você pede os aditivos posteriores, né? Então, você vai receber e, para sua surpresa, o camarada executado não está lá figurando como sócio da empresa, né? Isso acontece muito na Justiça do Trabalho, né? Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, geralmente a empresa vai indo sólida, né? Vamos dizer assim, uma média empresa de calçados, né? Então, de repente, entra lá, por exemplo, uma indústria chinesa, né? Que cai violentamente a renda dela. Então, ele já sabe, né? Os sócios já tem uma visão antecipada que os negócios não vão fluir bem. O que é que eles vão fazer? Vão sair da sociedade para colocar outras pessoas no lugar deles, né? Mas ele responde até 2 anos para trás da sua saída, não é mesmo? Mas como um processo desse de reclamação trabalhista desse demora, né? Então ele vai postergando, né? Então 2 anos ele não vai conseguir pegar nada porque já vão entrar outros sócios. E esses sócios, né, que nós estamos falando tanto lá, nesse caso do supermercado, como desse aí da Justiça do Trabalho, vai ter o nome popularmente conhecido como laranja, né? Então, essas pessoas, sobretudo também no direito de família, né? Acontece também o seguinte, você está tentando, você recebe uma causa de pensão alimentícia, o camarada já lá está atrasado, né? Só que a sua cliente diz assim, e qual é o endereço que ele está? Para a gente tentar pedir aqui a prisão civil dele. Não, ele foi-se embora lá para Marabá, foi-se embora lá para Macapá, né? Foi-se embora lá para o Rio Grande do Sul, né? Para distante lá da cidade da moça. Bom, então fica até um pouco inviabilizado o cumprimento da prisão civil, até porque ela não tem certeza, às vezes, né? De cidadão, né? Como ela já começa a dar indícios que vai pedir a prisão civil dele, ele já vai arrumando a casa para ir embora, né? Então, vai, né? E aí você tem a esperança de uma forma de execução, né? E não de pedido de prisão civil, execução do crédito, você tentar bloquear contas desse ex-esposo da sua cliente. Aí também você vai ficar espantado que não tem nada na conta, né? Até às vezes, nesses casos aí de supermercado, que você tenta bloquear e tal, você não consegue, você fica, às vezes, admirado, sobretudo quando é uma pequena cidade, que o camarada, o devedor, ele passa em carro de luxo, né? Almoça ou janta lá em restaurantes finos, sai nas colunas sociais e você fica sem entender. Faz ideia, né? Mas você não acredita que ele virou pedinte, né? Ele virou andarilho aí, passou a pedir esmola. Longe disso. Ele está fazendo... Não se engane, né? Quando esse pessoal está fazendo alguma coisa, até porque não é muito do feitio desse pessoal, é baixar
o status social dele. Então, ele tenta fazer algumas manobras para salvar algum dinheiro. Né? Existem outras formas, né, de a gente tentar contornar isso e bloquear o dinheiro. Lá na frente, dentro das 20 dicas, né, vamos passar outra. De forma que você vai perceber que vai ser uma perseguição implacável na vida do cidadão aí que está tentando ludibriar o seu cliente, na figura do devedor. Veja, o que também não estou apregoando é o quê? Para não ficar aquela coisa. Vamos tornar a vida do devedor a desgraça. Não é isso. Agora, você percebe que eles são, com o passar do tempo, que há esperteza, e não um negócio de coitadinho, não. Então, agora, e mais, né? Você está atuando na qualidade de mandatário, de procurador do seu cliente. Então, as ordens para bloquear vêm dele, olha, executa e coisa e tal, bloqueia, olha, o cara está assim, está assado. Você manda parar ou não para, né? Você está agindo como procurador, não está em causa própria. Em causa própria, sim, não. Esse camarada não está mais bem das pernas e vou parar por aqui. Mas é dele, né? Você não pode estar pegando e recusando as causas e passando para outro. Né? Bom, aí você deve estar se indagando, Alberto, mas tudo bem, é a figura de um laranja, né? Mas como é que eu vou descobrir quem é o laranja da história? Por exemplo, desse camarada aí que foi lá para o Marabá. Como é que eu sei que é fulano, beltrano, cicrano? Quem é que está aí atuando na linha de frente e ele está tocando as coisas, né? Ele vai tá movimentando conta corrente, está abrindo empresas, né? Então ele tem algum laranja na frente que está fazendo isso, né? Como é que você vai descobrir isso? Às vezes, você vai perceber quando você pega um contrato social desse aí do cara do supermercado, você vai ver, às vezes, que o nome dos sócios, geralmente ele tem o sobrenome dele também, né? Quer dizer, você percebe que há um vínculo normalmente de parentesco, né? E às vezes é uma companheira, né? Às vezes é até um parente, um sobrinho, uma coisa que ele tem um pouco mais de confiança, né? Então o que acontece? O que vai acontecer nessas hipóteses? Ele vai pedir uma procuração, fazer uma procuração pública, né? Obter uma procuração pública com poderes gerais para abrir conta, alterar senha, receber talonados, fazer DOC, TED, enfim, movimentar a conta de uma forma geral e sem data limite, por tempo indeterminado. Então, aí com isso aí, ele vai começar a atuar, quer dizer, fica lá o laranja e ele começa a atuar isso aí. Né? Só que para descobrir, aí é que é a situação concreta. Quem é esse que forneceu, ou às vezes nem forneceu, ainda daqui a pouco eu vou chegar na situação que ele obtém a procuração fictícia ainda mais, né? Então, como é que você vai descobrir quem é esse laranja? Nós temos um caminho. Desde 1998 foi criada aquela lei, não sei o número dela, mas a lei que trata do crime de lavagem de dinheiro, quando foi criado lá o COAF, né? E em 2003, 5 anos depois, percebeu-se que ainda havia falhas, né? Ou seja, o pessoal lá ainda era esperto para tentar esconder bens e coisa e tal. Então, criou-se, em 2003, por meio de uma alteração legislativa, né? Acrescentou-se o artigo 10A dessa lei lá da lavagem de dinheiro, que esse artigo permite que haja uma ordem judicial onde o Banco Central, né, por esse artigo, ele fica obrigado a guardar, né, o nome de todos os correntistas e dos procuradores desses correntistas. Né? Então, não é assim, um camarada tem uma procuração, chega no banco e vê, não, ele tem que abrir o cadastro lá, preencher, mesmo como sendo procurador, por conta dessa lei. Né? Então, vai ficar lá gravado, né? Isso aí é enviado para o Banco Central do Brasil, né?
E aí vai ficar guardado no chamado cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, certo? Que é justamente por conta dessa legislação de 2003. Simplesmente conhecida como CCS, tá certo? Então, se você encontra esse obstáculo, então você pede ao magistrado, olha, ao FCA e ao Banco Central do Brasil para que forneça, né, todas as contas correntes que estão sendo movimentadas pelo senhor fulano de tal, né, com CPF tal, na qualidade de procurador. Pronto, aí vai vir um ofício mostrando, né? Então aí você vai descobrir já quem é o laranja, né? Como é que ele está atuando, né? Nessa situação toda, né? Então quem está na linha de frente e quais são as contas que ele está trabalhando com essa pessoa. Muito bem. Agora, o passo seguinte seria bloquear, não é verdade? Porque você viu, né, que ele está agindo como laranja. Agora, problema, né? Esse laranja, né, e às vezes pode ser até a companheira dele, né? Ele, obviamente, ele vai se defender com o dinheiro dele, o recurso é dele, né? Não é porque o camarada lá tem uma procuração, tudo aqui é ilícito, né? Então vai colocar um embargo terceiro, né? Pedir uma liminar para desbloquear e coisa e tal. Só que os tribunais têm entendido o seguinte, que como há isso aí, ele é invertido aí esse ônus, né? Ele agora como que tivera a conta bloqueada, que demonstre que aquele fluxo de dinheiro, a origem dele, como é que foi passar lá, se é legítimo ou não. Então, mais uma vez eu digo, com essa complicação aí, é possível que ele, devedor, também se sinta acuado e venha fazer uma composição. Não é? Agora, eu queria chamar aqui uma atenção no seguinte aspecto. É muito comum mesmo, durante os anos que eu advogo, eu peguei inúmeros clientes em que essa questão justamente de fazer a procuração falsa, né? Sobretudo que ocorre quando? Quando um cliente seu ou você perder documentos, for furtado ou roubado, é quase certo que vão utilizá-lo, né? Vai vender isso aí para estelionatário, já tem os compradores, e aí vai virar uma ruína na vida dessa pessoa que teve os cartões, a carteira de identidade, essas coisas todas dele roubadas. Então, a maioria dos dados deles estão lá, né? Então eles vão num cartório desse aí, do interior, que seja desonesto, e faz uma procuração. Então, eles fazem o chamado espelho, né, de documentos, né? Muda só a foto e utiliza aqueles documentos para abrir contas e faz financiamento em nome do seu cliente lá, que você vai ficar... É uma das causas que eu mais sofri, né? Foi uma dor desse com um cliente meu, que ele era sócio de uma construtora, um engenheiro, aí perdeu documento lá perto. Perdeu não, foi roubado, né? Perto de um shopping. Então, daí ele só fez aquela história do BO e deixou para lá, foi tirar o documento. Mas 5, 6 meses depois, aí começou. Financiamento de lá, aí execução em nome dele, busca e apreensão, aí o nome dele começou a ser inserido nos órgãos de restrições, Serasa, SPC, e ficou devedor na praça, e lá vem a execução para cima dele, e o pior ainda, né? O talonário estava lá, eles emitiram o cheque aí, né? Sem provisão de fundos e coisa e tal, alguns contra a ordem, né? Mas mesmo assim o pessoal alguns faziam a notificação lá, notícia crime lá na delegacia de defraudações e falsificações. Lá vai aquele contratar advogado, pedir o exame grafotécnico que ele não fez aquilo e coisa e tal. A dica que eu dou aliás, eu faço isso, já vi isso ao longo dos anos, eu faço tudo para que isso não aconteça comigo, né? E até sugiro aos colegas que indiquem isso para seus clientes, né? Afinal você é o guardião deles, né? E eu faço também comigo para me resguardar. A Serasa, ela tem um tipo de serviço em que você paga, não sei se é R$12 ou é R$18, também uma quantia. E
assim, em termos de custo-benefício, é um preço razoável para você aceitar. Que é o quê? E você fica seus dados lá, qualquer pessoa que faça qualquer consulta em seu nome, imediatamente dispara no seu e-mail e no seu celular, né, via SSM, dizendo que alguém consultou seu nome. Né? Ainda diz o nome da empresa lá que consultou e coisa e tal. Numa situação dessa, você está aqui, consulta seu nome lá no Paraná, tentando financiar o veículo, certamente vão consultar o nome, né? E quando você bate, opa, eu não estou longe do Paraná, eu estou, né? E nem muito menos fazendo financiamento desse banco. Você age prontamente, porque a mensagem é imediata, né? Olha, suspenda aí, se tiver algum financiamento, eu não sou nada disso, né? Aí você pede também para o seu cliente fazer isso, né? Porque realmente é muito chato. Até um outro caso aqui, há um ano e meio atrás, um colega cliente, né, funcionário de uma empresa que eu prefiro não citar nomes, ele comprou, junto com alguns outros colegas, uns loteamentos, uns terras lá numa praia aqui perto, né? E fizeram uma espécie de condomínio, né? Olha, vamos construir ele, esse meu cliente, ele resolveu adiar um pouco a construção da casa dele lá de praia. Lá. E os colegas dele foram lá levantando. Aí o pessoal lá falou, olha, fulano, se tu for vender algum dia, não tiver interesse em construir aí, poxa, vizinho dele, né? Eu quero expandir, coisa e tal, por favor, me ofereça e tal, que dependendo da proposta, eu posso até ficar com o teu terreno. Aí, belo dia, o telefone toca desse camarada, e o cara vai chateado, inclusive, né? O vizinho dele, olha, poxa, como é que você faz isso, rapaz? Eu tinha pedido a você que me oferecesse o terreno, né? Ele, sim, o que houve, né? Não, tá aqui, você mandou construir. Eu disse, não estou sabendo de nada, o muro já ia subindo lá. Ou seja, final das contas, tinha uma procuração lá falsa, vieram vender esse terreno aqui, né? E aí, para tirar esse camarada de dentro do terreno que já tinha pago, né? O preço foi uma loucura, né? Então está ainda a briga na justiça e coisa e tal. Então corre esse risco, né? Então é uma situação mesmo que você fica numa desvantagem com esse povo. Bom, então essa é uma outra hipótese em que você pode tentar, né? Nesse caso da empresa lá, do supermercado, então teria o quê? Que você pedir a desconsideração. Lá eu já tenho um vídeo, vou fazer outro vídeo de como é que faz esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica, né? E até, quando eu for falar de direito de família, eu vou falar como é que faz a desconsideração da personalidade jurídica inversa, ou invertida, né? Né? Então, teria que pedir desconsideração e tentar atingir a figura desse laranja e tentar aqui, na realidade, demonstrar que trata do recurso desse camarada que estava devendo, que era sócio da outra empresa. Você percebe que não é tão fácil, mas também não vai ser fácil para ele, devedor, tentar ocultar bens, patrimônio do seu trabalho profissional, tá bom? Então fica mais essa dica, né? Uma forma de vocês tentarem bloquear, né? Seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Civil, né? Apenas só fundamentar, quando for fazer esse requerimento, fundamenta lá na lei que criou o COAF, não sei o nome dela, 9.000 e alguma coisa, em 98, e com a alteração que sofreu em 2003, que criou o artigo 10A, que permite, por meio de ordem judicial, oficiar-se ao Banco Central do Brasil e saber se aquele, no seu caso, devedor, né, ele tem alguma conta em que ele movimenta na qualidade de mandatário. No caso, está utilizando da figura do laranja. E às vezes ele utiliza sem a pessoa nem sequer saber. Às vezes o caseiro dele lá, né, da casa dele, ele
tem os dados que abriu a carteira de trabalho dele, coisa e tal, os dados. Então, dali mesmo, ele simula uma procuração dele passando para abrir conta, fazer tudo. E se o coitado nem se quer saber, isso é muito comum. Ele vai e abre contas corrente, abre empresa, e movimenta aí um dinheiro grande, né? Então, coitado, não sabe nem que existe isso, não é? E acaba essa situação. Mas, isso aí mais um pouco já na área criminal, né? Isso aí realmente a lavaria. Mas eu falando que no nosso caso, não se engane, né? Ele não vai virar indigente, ele não vai virar pedinte, não vai pedir esmola na rua. Não, ele não vai descer o padrão de vida dele, provavelmente. Então ele vai utilizar desse mecanismo para tentar ocultar o patrimônio dele e sair gerindo. Resta você tomar essas dicas que a gente está fazendo aqui para você abreviar o recebimento do seu crédito e indiretamente do seu cliente. Tá bom? Fica mais essa dica, né? Nosso vídeo número 2. Semana que vem nós iremos falar sobre a penhora no rosto dos autos, que é outra modalidade de a gente tentar bloquear recurso financeiro em prol do seu cliente. Um abraço a todos e até lá.